Se você é corretor ou se você está pensando em comprar um imóvel, esse podcast é tudo que você precisa ouvir. Hoje, eu e minha esposa, o casal de Carvalho, estamos com o Fernando, nosso convidado e parceiraço, que é o responsável pela InvestCred, que é o nosso braço de financiamento imobiliário, e a gente vai tirar todas as dúvidas que você possa ter, ou se você já conhece bastante, eu tenho certeza que você vai pegar alguma chave diferente do que você está acostumado, com uma conversa muito boa exatamente sobre isso, sobre financiamento imobiliário, como funciona o processo, momento de mercado, futuro do mercado. Então, Fernando, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Eu falei que se eu tivesse que apresentar o Fernando, eu ia apresentar assim. Vocês acham que o homem que eu mais ligo é o Diogo? Não é. O cara que eu mais ligo é o Fernando. E ela ainda reclama quando não consegue falar com ele. Se não é pro Fernando, é pra equipe do Fernando. Eu falo com eles o dia todo, não é, Isso Fernando? Isso aí. Aproveita agora pra reclamar. Pode falar fora aqui, não. Eu ligo muito pro Fernando. E eu acho que o primeiro ponto legal da gente destacar é que nós, como casal de Carvalho, e aí todo o conteúdo de academia vai falar um pouquinho disso, da importância de ter uma empresa especializada em crédito imobiliário para auxiliar nesse processo. E obviamente que a gente vai desenvolver e conversar sobre isso aqui. Mas eu acho que não tem como a gente começar, e a primeira pergunta que a gente sempre faz é exatamente te perguntar sobre a sua história. O que te levou até hoje, no momento que você tá, e principalmente o que te introduziu no mercado imobiliário, como que você chegou e como você entrou nesse mercado. E pessoal, boa tarde. Depende da hora que a pessoa depende da hora que a pessoa A tá gente assistindo. tá gravando de tarde, vou defender, ó, Isso por aí, isso. isso aí. Então, meu nome é Fernando Bernardino, tô na InvestCred aí, né? A gente é sócio lá, montamos a empresa em 2014 e veio da necessidade justamente naquele momento ali, 2014, 2015, estava começando uma crise no mercado imobiliário, que a gente teve ali 2014, 15, 16, um pouco que a parte principalmente de lançamento deu uma caída, e aí os imóveis que foram lançados lá em 2010, 2011, estavam ficando prontos e os clientes estavam um pouco perdidos, né? E era um momento de taxas altas, tá? Naquela época a gente tinha taxa 11%, 12%. E a história foi o seguinte, a minha esposa, ela é corretora, então hoje ela não está mais, ela está hoje na empresa com a gente, né, na parte de novos negócios, expansão, parcerias, mas na época ela era corretora e ajudava muito nos processos dela em relação à negociação, porque eu, antes de, né, trabalhar aqui com a InvestCred, eu fui do Colégio Naval, então assim, tinha uma base de matemática muito boa, parte exatas e tal, então essa parte negocial, de fluxo de pagamento, tudo eu ajudava a fazer. E nesse momento aí da crise, que ela começou lá em 2011, a gente procurou, justamente que ela era uma corretora muito de lançamento, e aí aconteceu de ter essa baixa de lançamento, os clientes um pouco fugindo do mercado um pouco mais difícil, e em contrapartida dos empreendimentos que estavam ficando prontos, os clientes justamente estavam meio que perdidos. E saindo do Colégio Naval, eu passei num concurso, né, para o Ministério Público Federal, atuo lá ainda como assessor jurídico, mas em caráter de home office, então eu consigo conciliar a função. E lá eu tenho um amigo, inclusive, que eu sou padrinho de casamento deles, que a esposa é gerente da Caixa. Então ele falou, pô, cara, por que você não vira correspondente da Caixa? Se a Laís, minha esposa, já está no mercado, então para você apresentar para os clientes dela, você consegue indicar, até indicava alguns clientes lá para a agência. E aí a gente introduziu isso em 2014, a gente montou a empresa. Aí a Caixa pede 1 ano de CNPJ e tal. Então, em 2015, efetivamente, que a gente começou a atuar. E começamos pela Caixa Econômica, né? Então, assim, a gente tem uma expertise muito boa na Caixa, desde 2014, trabalhando com eles. E essa foi a virada de chave para a gente poder virar aí, do mercado de crédito imobiliário. E aí, por conta desse relacionamento que ela tinha com os corretores, né? A gente foi ajudando os outros corretores. E aí pô, legal e tal. E começou a expandir justamente naquele marketing de indicação. Que a pessoa vai indicando um ao outro, que a gente estava já atuando legal e tal, ajudando a aprovar os créditos. E aí, logo em seguida, a gente se credenciou no Itaú, né? Então, hoje a gente está numa posição muito boa no Itaú. A gente é correspondente master lá. Só no Rio de Janeiro, no estado do Rio, são só 12 correspondentes master. Então, a gente está nessa lista aí
privilegiada, né? Que é poder justamente ter um acesso melhor dentro do banco, um canal exclusivo de atendimento. E aí, com isso, a gente foi expandido e aí depois a gente pegou o Bradesco, Santander, e hoje a gente está com Banco Inter, Bari, Cashme, então a gente praticamente está com todo o mercado imobiliário podendo atuar, né? Justamente para ajudar o corretor, porque assim, se o corretor não tem um crédito, ele não consegue vender. Se ele vende, ele perde a venda porque o cara não consegue ser aprovado, e aí a gente entra justamente para poder ajudar e fazer uma venda mais segura, porque não adianta só vender. Se você vender e não der um atendimento bom depois, Adequado, né? pós-atendimento, você acaba não conseguindo virar esse cliente, amigos desse cliente, então Fidelização, do cliente, isso ajuda muito na fidelização do cliente. Eu acho que 80%, você que é dos números, mas 96%. 96% dos nossos clientes compram financiado. Então, assim, efetivamente, ter essa solução dentro do nosso pacote de serviços, digamos assim, ajuda e muito Então, vou esse precisar cliente. corrigir meu número. Vamos lá, eu achei que você ia dar outro dado. 80% dos nossos clientes compram financiados. O que eu ia falar de 96% é exatamente essa questão dessa parceria. Porque sendo financiado ou sendo à vista, você ainda precisa de registro, você ainda precisa de uma série de coisas. Então, 96% dos nossos clientes, eles escolhem já ter a nossa indicação de assessoria para acompanhar eles do caminho até o registro. É raríssimo um cliente falar, não, vou fazer por conta própria. Muito, muito, muito raro. Eu acho que eu quero começar por essa pergunta. Qual é a maior diferença entre eu bater lá no meu gerente, vou lá no Itaú, oi gerente, eu quero comprar um imóvel, simula pra mim. Hoje na internet você consegue simular no site do banco. Qual é a maior diferença de eu fazer direto com o banco e eu utilizar essa estrutura que o meu corretor ou que a imobiliária que eu estou comprando ali pode proporcionar? Primeira questão é o seguinte, o gerente, ele tem várias outras funções para fazer, atividades. Então, ele precisa várias metas. Vender seguro, vender capitalização, vender consórcio, vender tudo isso e dar o atendimento de crédito imobiliário. Por que eu vou procurar? Se meu gerente pode fazer, tem esse tempo, mas por que eu posso fazer? Eu vou ter algum custo? Não. O banco ele já tem um contrato com a assessoria justamente para ajudar, né, é um braço do banco que o banco ele não tem esse pessoal todo para fazer isso. Inclusive, hoje, com a digitalização, né, bancária, estão diminuindo a agência, né, tem agência fechando. Então, por exemplo, Itaú, quando comprou o Unibanco, tirou uma agência do lado da outra, não vai ter mais aquele atendimento. Então, assim, o número de funcionários reduz e eles têm uma alta demanda lá para poder atender. Não só isso. O cliente, para ser aprovado, por exemplo, no Itaú, se ele não for aprovado no Itaú, ele vai ter que procurar o Bradesco, ou ele vai ter que procurar a Caixa. Então, com a gente, centraliza todos os bancos num lugar só. Então, a gente já vai direcionar o cliente para a melhor opção para aquele perfil dele. O cliente que é aprovado, ele também tem esse benefício de escolher entre uma cesta de opções ali que eu já apresento para ele. Exatamente. Se a gente não conseguiu aprovar, por exemplo, no Itaú, que era o banco dele, a gente consegue outra opção, por exemplo, o Banco Inter. Né? Ou até conseguiu, mas eu tenho uma condição melhor em determinado... ou tem uma condição melhor. E também tem o seguinte, simulação em site. O site só simula a taxa balcão, geralmente, dos bancos, exceto Caixa, que te dá várias opções ali de taxa. Mas, geralmente, quando você vai simular no banco, por exemplo, Bradesco, ele vai te dar a taxa maior. Ele, inclusive, fala isso aqui. Se você quiser uma condição diferenciada, procure o gerente. Então, assim, o gerente, além disso, um tempo de atendimento reduzido, porque a agência funciona de 10 às 4. Geralmente, o gerente não atende WhatsApp. Alguns até estão começando a introduzir isso dentro do banco. Mas, geralmente, não tem. É só e-mail. Você liga para a agência, se você for ver, Itaú nem tem mais telefone de agência. Se você for buscar um telefone de agência no Google, você não acha mais telefone de agência. Então, assim, o contato com o banco é praticamente você ter que ir lá. Então, por exemplo, você tem a agência perto do trabalho no centro, e aí você mora na Barra, e está em home office, como é que você vai ter que se deslocar lá para o centro para poder ser atendido? Então, tem essa facilidade que a gente atende em horário diferenciado, porque a gente tem equipe que começa às 9 horas e uma outra equipe que termina às 8, 9. Fora que a gente também, além disso, dá atendimento fora do horário também, quando precisa. E então, a Kézia sabe disso. Dá mesmo. Eu já liguei pro Fernando de domingo e ele me atendeu. Então, justamente porque o corretor, ele tá com o cliente ali visitando no sábado, no domingo, ele não tem como ligar pro gerente dele e atender. Então, dependendo da situação, hoje, a gente consegue uma aprovação de carta de crédito no domingo do Itaú, Caixa e Santander. Na hora, se o cliente for um cliente bom, a gente consegue uma aprovação automática, ele já consegue ali ter a segurança de
fechar. O Bradesco ainda está implementando, a gente consegue uma pré-aprovação, mas a carta de crédito hoje ainda é só assinada pelo gerente, né? Então, é um pouquinho mais difícil, mas... Uma ideia inicial de se ele aprova, se não aprova, Isso. a gente já tem. A gente já tem ali naquele momento, o que ele não consegue fazendo com o gerente. O gerente não está trabalhando sábado nem domingo. Você citou taxa balcão. Explica um pouquinho qual é a diferença da taxa balcão e quais as outras essas taxas, diferenças né? de taxas. Isso. Vamos lá. De banco para banco. Na Caixa, que o pessoal procura mais Caixa, porque tem mais referência de financiamento, apesar de os bancos agora privados terem ido com força aí pro crédito imobiliário, balcão é o cliente que ele não quer ter nenhum relacionamento com a Caixa. O que seria relacionamento? Ter uma conta corrente com cheque especial, um cartão de crédito, um produto de previdência e um crédito salário dentro da Caixa. Uhum. Então, assim, basicamente o combo maior de redução de taxas de juros é esse. Então, se o cliente, o mínimo que precisa ter é a conta corrente de qualquer banco. Então, você precisa ser correntista porque o débito da parcela é automático, né? É todo mês na conta. Uhum. Então, o cliente que ele só quer ter a conta corrente, não quer ter mais nenhum relacionamento com o banco, a gente chama de taxa balcão. E aí, hoje a taxa balcão se aplica, né, no caso, ao Caixa e ao Santander, que é bem parecido a questão do relacionamento pedir esses produtos. No caso do Itaú e do Bradesco, a segmentação de taxa é de acordo com o tipo de conta que o cliente tem dentro do banco. Uhum. Então, assim, no Itaú e no Bradesco, por exemplo, Personalité e o Prime, que são compatíveis, cliente com renda acima de 15 mil. Aí esse cliente vai ter uma taxa mais reduzida em relação aos demais clientes. Hoje, no Itaú 9,5%, no Bradesco também 9,5% ao ano. Depois a gente tem o cliente exclusive e o Uniclass. No Itaú exclusivo no Bradesco, Uniclass, que é a taxa 9,7% no Bradesco e 9,8% no Itaú. Então, assim, é por tipo de conta. Esse o cliente não é o cliente sem segmentação nenhuma, que a gente chama no Itaú de agências e no Bradesco de Classic. Aí vai ter a maior taxa do banco, que no Itaú é 9,99% e no Bradesco é 9,9%. Então, assim, essa é a diferença no Itaú e no Bradesco, e no Santander é parecido com a Caixa, que é produto de relacionamento. No Santander a taxa hoje reduzida com relacionamento 9,49% e sem relacionamento ela é 11,90%. Então, assim, ela é bem maior. A gente está gravando esse podcast agora em julho de 2022. Isso. Mas essa ideia de taxas, a gente sabe que existe uma variação de taxa de juros, mas essa ideia de balcão, relacionamento e tipo de conta continua. Inclusive, quando a gente for falar um pouco mais à frente dessa evolução, né, das taxas, né, já era assim, só que começava um pouquinho mais baixo, tipo 6,9, 6,7, era bem mais baixo. São 8 anos de atuação no mercado, é isso? Isso. Foi 2014, né? 2014 até 2022. 2014 a gente abriu a empresa, mas não podia atuar efetivamente do prazo mínimo de um ano, então a gente está com 7 anos efetivos, né? Tá. E aí a gente está... E aí, quando você estava explicando ali como funciona... você disse que no site, por exemplo, alguns bancos vão te dar a simulação só do balcão. Isso. Para um cliente que está assistindo a gente, às vezes ele vai fazer um comparativo até errado. Ele vai comparar uma taxa que ele viu no simulador lá, mas que não é a taxa que efetivamente no perfil dele, no CPF dele, com o que ele tem, ele conseguiria. Sim, para um cliente, mas para o corretor que está assistindo... É a mesma questão, porque várias vezes o cliente fala para você, não, mas essa taxa para mim não dá e tal, e aí você sabe essa parcela está muito alta. Exato, né? Que existem argumentos ali reais do que você pode simular junto ao banco para melhorar as condições para esse cliente, né? Não só isso, porque, por exemplo, a gente tem a opção de mudar de tipo de tabela, né? Que a gente depois pode falar um pouco da tabela SAC e da tabela Price. Um cliente Aproveita e já explica. Já explica, então. A SAC é sistema de amortização constante. Então, assim, a amortização ela é fixa durante todo o contrato. E a parte de juros, né? Porque o processo a parcela é juros, amortização, seguro e tarifa, né, do banco. Então, as duas partes finais, tarifa e seguro, são iguais, dependente da tabela. Uhum. Na tabela SAC, ela é uma amortização constante. O que isso vai acarretar? Uma parcela maior no início. Uhum. E conforme os juros que são calculados com base no saldo devedor do mês anterior, que a cada vez vai diminuindo, a parte de juros vai diminuindo. Uhum. Então, por isso que ela é decrescente, né, que a gente fala. Uhum. No caso da tabela Price, ela é uma tabela que é um sistema francês, né, de amortização, que ela é uma tabela que é uma parcela fixa. Então, ela é igual do início ao fim. A diferença é que dentro da parcela, que é amortização mais juros, eles ficam se compensando. Então, se o juros está muito alto no início, é a amortização bem pequenininha. Conforme vai passando o prazo, vai aumentando
a amortização diminuindo a parte de juros, né? Uhum. Qual é a vantagem de uma em relação à outra? O cliente que está um pouco mais apertado no início, ou que quer quitar mais rápido, vale a pena a Price porque ela é uma parcela bem menor, cerca de 30% a 40% do valor nominal dela. Uhum. Então, assim, uma parcela que fica bem mais confortável para o cliente. Só que a desvantagem é que no total de parcelas pagas que você pagou, você paga mais na Price do que na SAC. Então, assim, ela não tem tanta vantagem no pagamento total. Mas tem aquele cliente que não faz essa conta do que quanto que eu vou pagar no total. Eu quero ver quanto que eu tô pagando agora. Eu tô morando de aluguel, Tô por morando de exemplo, aluguel. ao invés de eu dar esse dinheiro Isso. pro proprietário, eu já começo a pagar Fica algo que muito é meu. parecido, dependendo da entrada, em torno de 20%, você fica hoje muito parecido, porque o aluguel também subiu bem. Então, assim, fica muito parecido você pagar uma parcela na Price com o aluguel. Então, assim, vale a pena, porque o aluguel também vai estar sempre subindo, né? Porque o aluguel, ele é Corrigível. indexado, Corrigível, ou exato. IGPM, ou IPCA, enfim. Então, assim, ele tem a perspectiva de aumento. A Price não, a parcela é uma parcela fixa. O que vai variar nela é a questão do seguro, que conforme você vai ficando um pouco mais velho, o seguro vai encarecendo um pouco, aí a parcela sobe um pouco, mas depois, conforme o saldo devedor vai diminuindo, ele Ela volta, vai compensando, vai Acho que a reduzindo. gente pode ter aqui duas perguntas para sanar o público que está assistindo também, que é, primeiro você falou de valor nominal, eu sempre gosto desses termos assim, da gente explicar, porque de repente as pessoas podem não saber. E o segundo, como é que é composto a parcela de um financiamento? Então, se eu sou um corretor e eu quero explicar isso para o meu cliente, como é que eu explico a composição do Até financiamento? porque eu costumo defender muito isso, assim. Eu acho que num atendimento, agora falando mais pro corretor, assim, né? E pro cliente também, porque ele vai se identificar. Num atendimento, para mim, é fundamental que você dê pílulas do que você conhece do mercado. Eu acho que isso traz uma confiança muito forte do cliente para você. Então, assim, a Kézia sabe disso, e quem já assiste a gente há um pouquinho mais de tempo sabe também, quem já consumiu algum conteúdo da academia. Em todo primeiro atendimento que eu vou, eu gosto de explicar financiamento imobiliário. Porque não é nada, é uma forma do cliente entender que eu entendo do assunto. Sim. E aí aquilo te Passa a segurança coloca pro num cliente. patamar diferente. Eu costumo dizer que, na verdade, o corretor mostrar imóvel, eu costumo fazer essa brincadeira. Você fechar os olhos e falar assim, qual é a sala do imóvel? Você sabe qual é a sala, qual é o banheiro, o que é a cozinha. Então, assim, entrar no imóvel e falar, essa é a sala, esse é o banheiro e essa é a cozinha, qualquer um faz. O nosso sobrinho lá de 1 ano de idade já deve saber fazer isso. O que muda realmente entre o atendimento do profissional é esse conhecimento. Então, eu introduzi isso aqui exatamente para te falar assim, o que a gente pode tirar aqui de conhecimento exatamente para dissertar e explicar para o cliente, quando eu estiver na frente dele ali, como funciona realmente uma parcela. Tá. Quando eu disse valor nominal, né, eu quero dizer assim, o valor final da parcela. Por quê? Como eu vou falar logo em seguida da divisão do que compõe a parcela na SAC e a parcela na Price, o valor, a taxa de juros é a mesma, mas o valor nominal da parcela é diferente. Por quê? Justamente porque a gente tem uma amortização muito maior no início da SAC do que na Price e os juros serem calculados em cima do saldo devedor. Então, assim, o valor nominal, né, o valor final da parcela, já considerando esses dois integrantes, mais o seguro e a taxa do banco, ela vai fazer com que o valor da parcela seja maior na SAC do que na Price. E como é que é composta a parcela? A parte de amortização, que é o que efetivamente você está tirando do teu saldo devedor. Saldo devedor é o que você contratou com o banco de financiamento. É o que você ainda deve É o que você deve para o digamos assim. banco. Depois a gente tem 2 seguros obrigatórios. Então, assim, não pode, eu não quero seguro. É venda casada. Não, é obrigatório, está na lei. Danos físicos ao imóvel, que a gente chama de DFI, e seguro morte ou invalidez permanente, que é no caso, se o cliente vier a falecer ou o imóvel tiver algum dano estrutural que comprometa, eles vão fazer com que o saldo devedor seja quitado. Então, a gente tem esses 2 seguros obrigatórios e a gente tem também a tarifa administrativa, que em todos os bancos hoje está R$25, sempre foi R$25. Então, juros, amortização, seguros, esses 2, mais a tarifa administrativa, que compõe a parcela. Essa soma é o valor da parcela. É o valor nominal da Que é o parcela. valor nominal, exato. Fernanda, então, aproveitando o gancho de tudo que a gente está falando, né? E, assim, a gente sabe que existe um universo dentro do mercado imobiliário, né? Quando a gente fala de tipo de compra, aí vamos entrar um pouquinho mais do lado técnico mesmo, existe uma infinidade de modalidades, né? A gente tem
financiamento, compromisso de compra e venda particular, escritura pública, FGTS, compra à vista, tem milhares de maneiras de conduzir esse negócio, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho de cada uma delas, dos caminhos possíveis, assim, falando de prazo, falando de procedimento, como é que funciona. Dá pra gente ir pros corretores, né, que estão assistindo, uma pincelada de como que são as oportunidades nesse mercado, assim, os caminhos. Então, basicamente, hoje a compra, né, ela é obrigatoriamente tem que ser feita por escritura pública, né, por um instrumento público, um contrato de compra e venda. Ele não pode ser por instrumento particular, por lei, tá? Hoje, por instrumento particular, como você falou, a promessa de compra e venda, a gente utiliza justamente para um início de uma Firmar o negócio, isso, um compromisso. um compromisso até para não ser vendido para outro, que até porque o mercado, ele Sim. sendo aquecido, uma outra pessoa vai visitar e já quer fazer outra proposta, então assim, para você segurar o cliente lá e amarrar as partes, é válido. Só que para efetivamente a pessoa se tornar proprietária, é necessário que seja por um instrumento público. No caso, a escritura de compra e venda. Perfeito. Que é feito hoje por um cartório de notas, né? Que é um cartório extrajudicial que ele tem essa competência para poder fazer a escritura. E ela pode ser feita tanto com recursos, essa escritura, né? São recursos próprios do comprador. É uma compra feita à vista, não envolve financiamento bancário. E aí ela pode ser feita tanto com recursos próprios do comprador, estando lá disponível em conta, ou algum imóvel que ele possua, que possa dar aí como parte de pagamento, ou também utilizar a FGTS, para compra de imóvel até 1,5 milhão, né, que a gente fica dentro do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, que é onde o Conselho Curador permite ser utilizado o FGTS. Então, a compra é feita tanto com dinheiro ou com FGTS, imóveis, né? E aí é instrumentalizado, formalizado por uma escritura pública. Essa escritura pública, ela tem que ser levada a registro no cartório de registro de imóveis. Esse cartório, o de notas, você pode escolher qualquer um. Eu tenho contato com um cartório aqui do Rio. Não, eu tenho contato com um cartório lá de Salvador. Estava morando em Salvador, não tem problema. Agora, o cartório de notas, de registro de imóveis, desculpa, ele tem a sua competência territorial. Então, assim, cada região tem um cartório específico. Por exemplo, aqui onde a gente está na Barra, é o 9º RGI. Né? Quem está na Zona Norte pode ser o 8º RGI, 6º. A gente tem hoje 12, se eu não me engano, 12 RGIs ou 14. Vou confirmar essa informação. Muito cartório, né? Muito cartório. Muito cartório. Mas, se eu não me engano, são 12 ou 14, mas por aí. E aí é feito o registro da escritura e aí tem até aquele bordão, só é dono quem registra, né? Então, assim, após registrar que o imóvel efetivamente vai estar lá no nome da pessoa. E a gente tem, em paralelo a isso, o cliente que não tem o recurso total para comprar, tem o apoio do banco, né, para poder fazer o financiamento daquela parte que falta. Então, o cliente que tem um imóvel, vendeu, precisa fazer aquele upgrade, e aí não tem o dinheiro todo, ele se recorre ao financiamento. Ele pode tanto ao financiamento imobiliário, quanto a um consórcio. Também é possível, né, fazer consórcio para fazer essa compra. No financiamento imobiliário, ele é um instrumento particular, mas ele tem força de escritura pública. Então, assim, sempre que sai o contrato, se for ler o contrato, instrumento particular com força de escritura pública. O contrato do próprio banco, né? Banco, isso. O contrato do banco tem força de escritura pública. Então, o gerente, né, que é o procurador do banco, ele pode assinar e aí o cartório registra como se escritura pública fosse. Então, assim, tem muita gente que tem dúvida. Por exemplo, comprei com financiamento, terminei de pagar, preciso fazer escritura definitiva, que tem esse jargão, né? Escritura definitiva, que é a escritura pública. Não precisa. Por quê? Porque aquele instrumento que você assinou lá atrás, no início, ele já é a escritura pública. Então, assim, a única coisa que você tem que fazer é, como você financiou, aí o banco ele prende aquele imóvel, que a gente chama de garantia. E aquela garantia é a alienação fiduciária, que é registrada na matrícula do imóvel. Essa sim precisa ser cancelada e o banco emite um termo de quitação para você poder fazer essa averbação para cancelar. E também tem a possibilidade de consórcio, que são pessoas que se unem, né, com o fim de adquirir o bem. Então, assim, como eles têm a poupança mútua lá, 1.000 cotas, 1.000 pagaram, ele consegue, com aquele dinheiro da parcela de 1.000, pagar 2 ou 3 imóveis. Então, a gente consegue ele também comprar. Nesse caso, também é feito de escritura pública, não é instrumento particular, é feito no cartório. Então, assim, basicamente, em linhas gerais é isso. Posso trazer uma polêmica? Sim. Será que é a mesma? Eu tô aqui com uma também. Será que é a mesma?
Eu costumo defender, e eu quero a sua opinião sobre isso. Tem muita Não gente é que mesmo. bota na ponta do lápis a simulação do consórcio contra a simulação do financiamento imobiliário. E chega na conclusão óbvia que você vai pagar muito mais se você contrata um financiamento do que um consórcio. Só que tem um pontinho, um asteriscozinho lá Há que controvérsias. exatamente, que é a correção, porque os Nem foi tão contratos polêmico, ele já concordou porque que tem os controvérsia. contratos de consórcio, em sua grande maioria, pelo menos eu desconheço algum que não tenha, é corrigido ou por INCC ou por inflação. E aí, quando você coloca essa correção na ponta do lápis, coisa que a TR, pelo financiamento imobiliário, não faz, e eu queria sua opinião sobre essa polêmica aí. Então, uma polêmica muito boa e não só nesse ponto. Por quê? Quando você fala em consórcio, você faz um ótimo negócio quando você quer ser sorteado. Por quê? Você paga uma taxa de administração total lá de 15% a 20%, às vezes mais um pouco, sobre o valor da sua carta total. O que acontece para você ser contemplado logo, que é, ou seja, o cliente está com urgência na compra, ele precisa dar um lance. E se você for pegar o histórico dos bancos, por exemplo, Caixa Econômica, você tem ideia de quanto precisa dar lance para ser contemplado? Você tem uma carta de 1 milhão, sabe Vou quanto chutar, 30%. 80%. Que isso? 79%, 75%. Gente, que isso, é praticamente uma E compra você continua pagando taxa de administração Em cima sobre do o valor total. Então, o que acontece? Você paga 20% de taxa de administração total em cima de 1 milhão, você está pagando 200 mil. Se você está financiando 200 mil, você está financiando o dobro. Você está tendo ali 100%, tirando o fator correção, que ele tem que corrigir, porque senão perde o valor de mercado, do valor da moeda. Não, é porque senão, na suficiente pra- verdade, os últimos consorciados não conseguem não ter um consegue o bem dinheiro. na mesma altura, digamos assim, do bem que eu comprei Isso, lá daqui no a passado. 15 anos, Daqui a 20 15 anos, que é o prazo máximo. Não estou dizendo que é injusto, assim. Isso. Eu só acho que essa comparação fria... mas consórcio normalmente é grupo, Mas né? por- Então você tem que ter a mesma E condição. por aí que acontece isso? Porque, por exemplo, a Caixa Econômica que eu dei o exemplo, ela permite você dar 50% da própria carta como lance, que a gente chama de lance embutido. Então, todo mundo já começa com 50% Todo mundo já do começa com lance. 50%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que contratar, eu quero 1 milhão, tem que contratar 2 milhões, que é o dobro, para já dar 50%, que é 1 milhão, E os 30%... e os por ter recursos 30% com recursos próprios. Que não são 30 de 1 milhão, são 30 de 2 milhões. É o total. É o total. É. Então, Bom, polêmica passada. Ou não. Vamos para a E prática, sem- Fernandinho. E sem, só mais um ponto, que sem contar que ele não tem a garantia de ser sorteado, de ser contemplado pelo lance. Por quê? Você tem uma média de lances ali, mas naquele mês, todo mundo pode estar capitalizado e dá 81 e você deu 80 e você não leva naquele mês. Então, esse, no próximo mês, o que isso acontece? Você perde as oportunidades no mercado que estão lá. O imóvel que chegou com preço bom, você não consegue comprar porque você não tem aquele valor. E todo o teu valor está preso ali, você não consegue retirar. Coisa que você consegue fazer num compra e venda com financiamento aprovado, carta de Isso, crédito, exatamente. e esperar ali os 60 dias. E da aí, se você tem documentação. capacidade financeira, uma coisa interessante a se fazer é contratar um consórcio, mas para quitar o financiamento. Que aí você consegue fazer a quitação do seu próprio financiamento com uma carta de consórcio. E aí você esperaria, em tese, ser sorteado. Porque, como eu disse, dar lance nesse caso não vale a pena. Mas aí é sorte também, né? Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente usou um comparativo ali sobre as formas, né, de financiamento, e há pouco tempo atrás foi muito comum e os bancos vieram muito agressivos naquela questão da tarifa que era corrigida por um indexador, que era o IPCA ou outro, dependendo ali o INCC, não, o GPM ou o IPCA, IPCA que foram veio. os principais, né? IPCA. Qual é a maior diferença dessa taxa e dessa forma de financiar? Porque inicialmente a sua parcela também está um pouquinho menor, né? Explica um pouquinho pra gente. Então, a gente tem hoje três formas de contratar o crédito imobiliário em relação à correção. Tem a correção pela TR, que é o padrão, né? Então, a TR ela estava zerada e até a Selic está até 8,5% e ela começou mas o valor dela é bem baixo em relação a, por exemplo, o IPCA, em torno de 0,1%. E a correção pelo IPCA, que é um índice de inflação oficial do governo, e a gente tem também uma possibilidade de nenhuma correção fixa. Tá? Diferença do IPCA para a TR. Como o IPCA tende a ser um valor maior, o banco ele consegue reduzir a taxa de juros
para poder ser compensado ali no IPCA. Então, por exemplo, na taxa de financiamento hoje, em torno de, por exemplo, na Caixa, de R$ 8,99, taxa balcão. No IPCA ele vai conseguir contratar menos da metade, 4,5, por aí. Por quê? Porque o seu saldo devedor ele vai ser corrigido mensalmente pelo IPCA. E aí você faz a simulação no site da Caixa, você vê lá a parcela sendo reduzida. Você fala, nossa, muito melhor, vou fazer o IPCA. Tá aqui, a parcela, por exemplo, na TR é 8.000, no IPCA é 5.500. E lá vai dizendo que eu vou diminuindo também. Vai diminuindo lá. Só que tem uma observação dizendo que não está ali prevista a incidência do IPCA. Porque é um índice futuro. A Caixa não tem como prever, enfim, o Banco do Brasil que também faz, né? Você não tem como prever. E aí o que acontece? Hoje que a inflação está em 2 dígitos, né? O teu saldo devedor ele está sendo corrigido a 1% ao mês. Então, a sua amortização, por exemplo, de 500... Um exemplo, na parcela de 10 mil, sei lá, você está com uma amortização de 2 mil, seu saldo devedor está sendo corrigido em 3, 4. Então, a sua amortização não está compensando o seu reajuste. A sua dívida está ficando maior do que então, você está pagando. O que vai acontecer? Sua parcela vai subir, porque eles têm que recalcular para ser possível absorver esse valor dentro da parcela. Então, o que vai acontecer? Sua parcela é subir. Quando lançaram essa modalidade, o IPCA, a gente estava com ele negativo. 0, 0,1. Então, assim, a gente teve, há pouco tempo, o IPCA negativo. Então, assim, estava valendo a pena. Porque aí a Caixa não corrige seu saldo. Então, a parcela, o juro metade, pô, perfeito. Mas agora os clientes que estão nessa modalidade estão sofrendo. Por quê? Porque o reajuste é muito alto. E como o seu saldo devedor não é R$100, R$200, são R$100 mil, R$200 mil, R$1 milhão. Então, um montante muito alto para ser aplicado aquela correção. Então, você acaba não conseguindo manter uma parcela estável. A sua parcela vai só subir. Então, se a gente tivesse que considerar um cliente que está buscando uma parcela menor, a sua indicação é a price do que a corrigida por indexador. Exatamente, porque a price ela vai corrigir pela TR, que é muito menor, né? Se pegar os estudos aqui, ela é sempre muito menor. Mas se a gente tivesse que aconselhar uma em todas as possibilidades, você aconselharia a saque TR? Saque TR para quem precisa pagar até o final. Geralmente as pessoas não têm um controle financeiro muito alto. Então, o que acontece? Apesar de ela ganhar bem, ela gasta bem. Então, assim, quanto mais se ganha, mais se gasta, né? Tem esse jargão aí também. Então, assim, a pessoa acaba não tendo um controle. O que vale a pena na saque? Você paga, a sua parcela vai reduzindo, né? Então, assim, a inflação vai corroer também a parcela, porque ela está diminuindo, a inflação está aumentando, seu salário está aumentando. Então, ela acaba ficando mais confortável ao longo do tempo. Ao longo do tempo, médio prazo, nem longo prazo, médio prazo, ela já fica ali confortável e ela é uma parcela que vai te dar um valor total pago muito menor, né? Então, assim, vale a pena nesse caso. Agora, se a pessoa, não, eu estou muito apertado, e aí vale a pena a price nesse caso, porque você não deixa de comprar o imóvel. É claro que você vai pagar mais, em torno de 20 a 30% mais que se paga, mas você conquista lá o sonho da casa própria. Se eu pudesse dar uma dica para o cliente que está assistindo, eu acho que eu iria se você continua pagando aluguel, entra mesmo que seja na price. Na price. E se você tem a condição de pagar uma parcela que não seja price, melhor ainda. Vamos seguir? Vou voltar um pouquinho. Se queria seguir, eu falei que eu vou voltar, né? A gente explicou vários termos técnicos, tá anotando aí, ó, tá tendo aula. É aula isso aqui? É aula, espero que você esteja com seu Vira caderninho. Um módulo Volta da academia a ver de fácil novo. Isso aqui. Facílimo. Mas eu queria entender assim, a gente falou do processo como um todo, né? Numa linha do tempo. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar... Ih, perdi um brinco. Ao vivo. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar com o Fernando, não sei se você vai lembrar, mas eu liguei pra você e falei assim, Fernando, passo a passo do processo e quanto tempo demora cada etapa. Gente, agora quando eu falei que eu ligo pro Fernando, agora vocês vão entender, ó. Porque cada etapa eu ligo. Fernando, entramos nessa, como é que tá? No primeiro processo, a gente confrontou lá pra ver se deu certo. Confrontamos mesmo. Deu 63 dias, lembro. Então, vamos lá. Quando a gente fala desse processo, desse caminho processual... Até o registro, né? O financiamento não. Perfeito. Até a escritura entregue. Entregue, registrado, bonitinho. Eu queria que você desse uma noção, assim, né? De forma geral, assim. A gente tem a assinatura do compromisso de compra e venda, aprovação de financiamento, assinatura do compromisso de compra e venda, pedido da vistoria, enfim, né? O passo a passo. E mais ou menos uma margem de dia, pelo menos de uma forma geral, para quem está assistindo, tanto o corretor poder informar o cliente, quanto o cliente poder ter uma noção. Então, a parte da aprovação do crédito, ela depende muito mais
do cliente corretor do que da própria assessoria banco. Por quê? Às vezes a documentação vem ilegível e incompleta. Isso é um fator primordial para a gente conseguir ter uma qualidade e velocidade na aprovação. Além disso, é o cliente em si, porque o cliente ele pode ter uma renda maravilhosa, né, 30, 40 mil para um financiamento de 200 mil e ele não ser aprovado. Por quê? Porque é um cliente que teve um histórico ruim no mercado. Então, assim, ele tem vencido e prejuízo no Banco Central. O que seria? Vencido. Ele tem uma dívida, por exemplo, um financiamento de um carro, e a parcela ele só paga com atraso. Então, a vencer no dia 20 do mês X, ele pagou no mês seguinte, quase no dia 20 de novo. O que isso vai fazer? O banco vai informar o Banco Central, essa parcela está vencida. E aí isso o outro banco, ou o próprio banco já olha, não, eu não vou emprestar para ele porque ele vai ficar me atrasando. Que resulta no score? Resulta no score, já baixa o score do cliente. Ou o cliente tinha uma dívida de cartão de crédito, a gente sabe que o rotativo vai lá, a dívida vai astronômica. Então lá você devia 5 mil, a sua dívida efetiva no banco lá, já com juros, com mora, com tudo, é 40 mil. Aí o banco, tem uma oportunidade para você, paga com R$500 que eu libero o teu nome. Quando você paga com R$500 uma dívida de 50 mil, em tese que, por exemplo, sem desconto, que às vezes faz uns abatimentos que não vão dar prejuízo para ele, seria 6 mil. Você paga 500, você deixou esse prejuízo para o banco. Então, quando isso é registrado lá também no Banco Central, um prejuízo. E aí o cliente, às vezes, com a renda maravilhosa, com um financiamento super compatível com a renda dele, não consegue ser aprovado. Porque é um cliente que ele tem um histórico ruim. Então, esse cliente também é um cliente difícil de ser aprovado. Não é que ele nunca vai ser aprovado. A gente tem algumas alternativas também para ele. Mas ele não vai conseguir uma taxa, por exemplo, de 8,9 na Caixa. Não vai conseguir porque a Caixa vai lá, vai recusar dizendo, esse cliente reporta prejuízo no Bacen. Então, assim, a gente não consegue evoluir com aquele cliente. Então, assim, em linhas gerais, um cliente saudável, com a documentação regular, no máximo, no dia seguinte, a gente já tem a aprovação do crédito. Isso dependendo da hora que enviar. Né? Então, assim, mas acontece de enviar domingo já com carta automática e tal. Acontece também. Mas, em média, assim, de um dia para o outro, assim, para não falar, a gente faz, no mesmo dia faz, com 1 hora, 2 faz, mas em linhas gerais, se o cliente está com a documentação ok e é um cliente bom, no máximo um dia útil a gente consegue essa aprovação do crédito. E aí a evolução para a próxima etapa vai depender muito mais do corretor com o cliente para fechar aquele imóvel. Então, a gente já aprova. E aí um ponto importante também, porque a gente é uma assessoria pré-venda, né? Então, assim, a gente ajuda o corretor e o cliente a conseguir fechar o imóvel. Tem assessorias, existem outras assessorias, que trabalham já diretamente com a construtora, que aí já quer aquele cliente mais certinho possível. Se tiver uma vírgula errada, já dispensa aquele cliente. Então, assim... Inclusive, o nosso primeiro caso com você, desculpa te cortar, mas o nosso primeiro caso com você foi assim. A gente mandou uma cliente, não vou falar o nome, lógico, mas a gente mandou uma cliente que tava querendo comprar uma casa com a gente, não sei se você vai lembrar. E aí, o dia que o Diogo mandou pro Fernando, ele falou, cara, já tentei de tudo, porque tem clientes que não aprovam no automático, cabe a defesa, né? Isso. Já tentei de tudo, Fernando, é sua, dá um jeito. E o Fernando retornou, se eu não me engano, em 2 bancos, aprovada na cliente. Enfim, a gente começou assim também, né? Com essa questão da defesa. Exatamente. A gente tem esse diferencial de brigar pelo cliente. Porque assim, o cliente não aprovou aqui no banco dele, vou lá no outro banco, vou em outro banco e a gente vai tentando. É claro que em algumas situações, por exemplo, um cliente que está bem complicado. Aí a gente também tem assim, opções de banco, que a taxa vai ser maior, vai ser vinculada a IPCA, mas o cara não deixa de comprar. Se ele quiser, ele tem a capacidade financeira de pagar aquela parcela, ele vai ser também aprovado. Então, assim, a gente não faz discriminação de cliente ou de valor de financiamento. Não pego pelo menos 300 mil, 500 mil, não. A gente pega o mínimo do banco, 50, 60 mil até 10 milhões. A gente não faz essa diferenciação. E aí, seguindo esse passo a passo, a gente está na fase de aprovar. Aprovou, primeiro passo. E aí fechou o imóvel. Fechando o imóvel, a primeira etapa é pegar a documentação do imóvel, né, do comprador. A gente já tem a maior parte, né? Eventualmente, o cliente é solteiro, mas não conseguiu digitalizar. Aí você já me falou que é solteiro. Eu vou confiar lá que é solteiro, vou cadastrar no banco, mas vou para enviar para o banco só depois que eu tiver o documento efetivamente. E aí a gente vai reunir a documentação do imóvel, do vendedor e do comprador para iniciar efetivamente a etapa que a gente chama de repasse, né? A primeira etapa a gente chama de análise de crédito e depois a gente chama de repasse, né? É jargão do mercado de Eu tô rindo de aqui crédito. porque eu tô pensando na Rosa. Rosa trabalha com o Fernando. Oi, Rosa! São as minhas Rosa, ligações se você tá começando. assistindo a gente, eu preciso dizer que a Kézia te adora. De verdade.
E aí a gente entra na etapa efetiva de repasse, que a gente vai pedir a vistoria do imóvel. E é o primeiro passo, né, para a gente iniciar. Porque a gente pode, por exemplo, você está lá vendendo imóvel, R$ 1 milhão e o imóvel vai ser avaliado por 600 mil, dependendo do cliente, se ele não tiver o valor para arcar com a diferença, porque o banco ele financia, em geral, 80% do menor valor, né, entre o valor de avaliação, que é essa etapa que o engenheiro terceirizado lá do banco, contratado pelo banco, vai fazer a vistoria, que ele vai dizer, ó, vale 900, vale 800, ele vai dizer quanto vale se aquele imóvel tem condições de habitabilidade, né, se ele não tem nenhum dano estrutural, enfim. E aí, nesse ponto, é o primeiro encontro do cliente em relação ao banco. Porque se ele for aprovado na vistoria, o valor estiver compatível, a gente segue para a próxima etapa. Se não, a gente vai ter que ou pedir uma revisão, né, do laudo, ou o cliente verificar se ele consegue aumentar a entrada dele para poder se enquadrar no que ele está precisando. Mas geralmente a gente não tem esse tipo de problema, não. Geralmente os imóveis estão compatíveis, né? A gente consegue seguir, na 99% dos casos, para análise jurídica. Então, em geral, é a análise de crédito, aí a gente vai ter a vistoria do imóvel. Tendo a vistoria do imóvel sendo favorável, a gente vai passar para análise jurídica. Nessa análise jurídica, o banco ele vai analisar a documentação do imóvel, por exemplo, se está no nome do vendedor, se não tem nenhum ônus, se não tem penhora, né? Se o vendedor ele tem também, se ele pode vender o imóvel, então, por exemplo, na Caixa, se a pessoa tem restrições no nome, a gente já não consegue de imediato aprovar a venda, a gente tem que pedir uma autorização para o jurídico. Então, tem assim... Esse é um dos motivos que eu também defendo, que comprar financiado é mais seguro do que você comprar à vista. Óbvio que quando a gente faz uma transação, e por exemplo, com a gente todas elas passam por uma auditoria, a gente tem um jurídico e assim por diante, mas é óbvio que passar por essa avaliação do banco também é importante, né? É importante, porque o banco ele é muito criterioso, porque se houver inadimplência, ele tem que retomar o imóvel. Se ele pega o imóvel que o vendedor tem ali série de ações trabalhistas, execução no imóvel, penhora, dívida de IPTU, isso vai impedir que ele tome o imóvel para si, né, retome, que a gente chama de consolidação da propriedade, para poder colocar no mercado de volta e recuperar aquele crédito, o crédito que foi concedido. Então, assim, é uma análise bem criteriosa, então é a parte, inclusive, que é a mais demorada no processo, né? Por exemplo, a gente está hoje, processo em si, assim, de financiamento, no máximo 30 dias, mas às vezes até menos. Até assinar o contrato de financiamento do início, que a gente fala, ó, fechou. Não dá aprovação, porque às vezes demora a informar que fechou e tudo mais, vai procurando vários imóveis, mas depois que fechou, em média 30 dias, mas a gente faz processo com 15, às vezes menos, mas a média são 30 dias de processo. E a etapa de análise jurídica, ela consome a maior parte do tempo, porque é justamente onde o banco vai certificar que aquele imóvel... Pelo menos metade, né, Fernando? Exatamente. Em torno de metade do tempo aí vai ser analisada essa questão aí da viabilidade jurídica da conclusão da venda. Então, assim, vai olhar toda a parte do comprador, toda a parte do vendedor, toda a parte do imóvel, para poder aprovar, por exemplo, o imóvel é floreiro, né, que quando... Por exemplo, aqui os imóveis da Península, tem lá foro a União, que a União cedeu aqueles imóveis e precisa pagar lá laudêmio. Se a gente não comprovar o pagamento do laudêmio antes do prazo, né, aí tem a CAT, que é a certidão de autorização da venda, da transação. Se não tiver esse documento, a gente não consegue emitir o contrato. Tem cartório, por exemplo, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, ele precisa, pela lei, ser pago até a data da escritura. Mas quando é financiamento, tem uma brecha que pode ser paga até 90 dias. Tem cartório que exige, se não constar a guia do ITBI no contrato, eu não vou aceitar. Então, aí, por exemplo, no caso do primeiro RGI, que acontece isso aqui no Rio. Então, o banco ele já vai pedir, me manda a guia do ITBI e paga. Ele não deixa emitir o contrato sem a guia. Então, ele já sabe de cada cartório, cada exigência cartorária, ele já pede uma coisa específica. Por exemplo, que agora é uma coisa recente, forma de pagamento de recursos próprios, para evitar lavagem de dinheiro. Então, a gente já tem que constar no contrato ou numa declaração à parte. Então, assim, o banco ele já pede essa informação de como a pessoa pagou a entrada, né? Então, assim, são coisas que ele vai se cercando para poder deixar a transação mais perfeita possível. E aí, sim, terminou a análise jurídica, a gente entra numa etapa de confirmação. Inclusive, deixa eu de dados interromper mais um minutinho. Se você é cliente
Essa é uma das importâncias de você ter, de fato, uma assessoria. E corretores que te possibilitem essa assessoria. E se você é corretor, essa é a importância de você entender do processo e ter braços como a InvestCred, não só ali no financiamento, existem vários braços, né? Tem questão jurídica, tem vários braços dentro do mercado imobiliário que são necessários para que você ofereça segurança para o seu cliente. O momento de sonho não é para virar um momento de estresse, é para continuar sendo a realização de um sonho. Essa é a importância de você ter, de fato, esses braços, né? Bastante burocrático, como vocês estão tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho aqui, porque o dia a dia do Fernando com certeza é muito mais complexo que isso. Bem pouquinho. Mas eis a importância, Isso né? é o superficial. Esse é o superficial. Linhas gerais pra gente não ficar aqui muito longo. Vai lá, Fernando. Então, aí a gente passa para a etapa de confirmação de dados, né, e valores, que a gente vai pegar a minuta do contrato efetivamente, as partes vão dar aquela leitura prévia, estando tudo ok, a gente solicita a emissão do contrato. E aí sim, a gente assina, por exemplo, peculiaridades de bancos em relação à assinatura. Na Caixa e no Bradesco, a assinatura geralmente é feita na agência. No Itaú, por questão da pandemia e depois que acabou, acabou não, né? Mas já regulamentou que acabou, né? Eles instituíram uma central em São Paulo e aí a emissão do contrato geralmente vem assinado já pelos procuradores em São Paulo. É possível emitir aqui também, mas geralmente já vem assinado. E no Santander também é via sistema, a gente imprime, assina com o cliente, depois leva na agência. Se o cliente preferir assinar na agência também pode, mas geralmente a gente imprime o contrato, assina com o cliente e depois escolhe a assinatura dos procuradores. E aí sim, terminada a emissão do contrato, a gente precisa registrar. Por quê? O vendedor ele só recebe do banco depois que o contrato foi registrado. Existe uma autorização já, por conta da pandemia, de ser liberado o recurso antes de registrar, mas nenhum banco implementou. Então, assim, todos os bancos estão solicitando o registro do contrato. Então, aí a gente passa por uma outra etapa burocrática também, dependendo do cartório. É bem complicado, né? Você conseguir registrar, porque é um itemzinho, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem cartório que pede, na compra que o vendedor fez, ele usou o RG emitido na data tal, se eu mencionar um outro RG no contrato, eu tenho que averbar o RG novo na matrícula do imóvel. Tem cartório que pede. Então, assim, cada cartório tem uma peculiaridade e uma especificidade. E aí é importante também ter essa assessoria. Por quê? Porque se o cliente for fazer por conta própria, ele precisa processar ITBI, precisa fazer guia de comunicação, precisa fazer uma série de formulários. Se o vendedor tiver algum apontamento em certidão que não tenha nenhum problema, por exemplo, calúnia e difamação, um exemplo, tem algum processo lá que ele quer indenização, alguma coisa que já até acabou, não tem problema. Aí o comprador precisa só assinar uma declaração que tem ciência daquilo. Se não apresentar isso, cai em exigência. Então, assim, são vários pontos que vão te atrasando. E que atrasa o processo como um todo. Ou que pode, inclusive, simplesmente dar uma pendência, né? Às vezes uma questão de erro de português, enfim, várias coisas, né? Pode gerar uma pendência. E aí isso atrasa, e geralmente nos contratos que vocês fazem, né? A previsão de liberação de chaves é do momento do recebimento do dinheiro. Então, assim, aí ele vai postergar ali aquela etapa de receber a chave. Sim. Né? E isso é ruim. Isso é ruim para quem tá vendendo, porque não recebeu quem tá ainda. comprando. E para quem tá comprando, que não pegou o imóvel ainda. Que não pegou o imóvel. E a pessoa, não, quero fazer, que eu não quero ter nenhum custo, quero fazer por conta própria. O problema é justamente isso. Você acaba tendo mais prejuízo com o tempo, porque tempo é dinheiro, e do que você tendo essa assessoria aí. Vou aproveitar e vou fazer um merchan. Pode fazer o merchan. Lógico. Que ali com você não tem... Com o Casal de Carvalho, você não tem esse custo. O custo por parte dos vendedores fica em função da documentação que, fazendo conosco, né, com a assessoria, ou por conta própria, será o mesmo, porque a gente manda o boleto emitido direto para custo da certidão, que é o documento, e todo o serviço, o Casal de Carvalho, de fato, aqui, a assessoria, o jurídico, etc., fica tudo dentro da nossa estrutura, plugados como braços, né? Então, o Fernando é um bracinho nosso e assim por diante, para que a gente consiga oferecer esse serviço para vocês sem nenhum custo adicional. E para corretores que nos assistam, fica uma dica
sem dúvida nenhuma, quando a gente traz um serviço, principalmente no mercado concorrido que a gente vende. Primeiro, eu acho que a primeira parte é encontrar bons parceiros, né? E segundo, quando você oferece para o seu cliente final. Assim, se você é cliente e está assistindo a gente, certamente você falou, caraca, isso tudo acontece e tem cliente que nem sabe disso. Por quê? Porque entrega o processo para a gente tocar, digamos assim, e esse processo ele vai acontecendo e sendo gerido por pessoas que entendem do assunto. O nosso cliente, no caso, ele é informado. Então, por exemplo, entramos em análise jurídica, que o Fernando acabou de citar aqui. Eu sempre alerto os nossos clientes, olha, o seu contrato chegou nessa fase, essa fase demora 15 dias, daqui 15 dias a gente vai trazer um novo reporte, nessa fase acontece isso, isso e isso. Então, todos esses serviços e toda essa gestão é por nossa conta. Mais uma vez, toda a questão ali documental, imposto, etc., é parte da compra e sim é paga pelo cliente. Exatamente. Mas todos os serviços por trás disso, para te deixar dormir tranquilo, é a gente de fato que oferece. Isso aí. É isso. Não, agora tem que continuar. Isso não, ó. É o processo, vai. Isso, então. No cartório, efetivamente, reunindo toda a documentação, a gente passa por um exame, né? E aí o examinador lá do cartório vai fazer essa análise da documentação. Estando tudo ok, ele avança o processo para a fase de registro efetivamente. Então, assim, o prazo médio, né, de um processo sem exigência, 20 a 30 dias, dependendo do cartório. Tem cartório que são prazos em dias úteis, né? Mas aqui a maior parte dos processos que a gente faz nessa região aqui é nessa média de 20 a 30 dias. Se tiver alguma exigência, então aí sim, precisa lá cumprir, e aí dependendo da exigência, vai depender do prazo que for necessário para cumprir essa exigência. Se depender, por exemplo, do banco, enviar um termo de quitação, né? O imóvel já está quitado, mas lá na matrícula ainda está dizendo que está com alienação fiduciária. E aí você faz sem assessoria nenhuma, você vai registrar daquele jeito mesmo ali. E aí o banco vai te dar exigência, só precisa baixar essa alienação fiduciária aqui. E aí você vai depender do banco enviar, dependendo, por exemplo, se for lá em São Paulo, chegar aqui, enfim. Então você tem esse prazo para resolver e dar reentrada no processo para um novo exame, reexame. E aí, novamente, ele conta o prazo, né, para poder finalizar. E aí, registrando, tem que entregar no banco. E aí, entregando no banco o contrato, em média, em 5 dias úteis, o valor cai na conta do vendedor. E então, a chave na mão do comprador. E a chave na mão do comprador. E a gente pode, então, resumir tudo isso em torno de... 60 dias, mais ou menos. 60 dias. Então, o cliente que quer vender um imóvel financiado sabe que ele vai terminar esse processo em aproximadamente 60 dias. Vale falar que isso é tempo estimado, né? Porque, por exemplo, vendenciou, a gente começa a contar de novo o prazo de cartório. Aproximado. Então, e o cliente que quer comprar o seu imóvel financiado também vai pegar a chave desse imóvel em aproximadamente 60 dias. Tem N variáveis, né, Fernando? Quando tem FGTS no meio, outro tipo de prazo. Então, todas as coisas têm o seu tempo. Tem que mandar o contrato para o banco interveniente, por exemplo, se for Santander ou Itaú, a central em São Paulo, então a gente tem que mandar o contrato para lá. Então aí tem todo esse trâmite de correios, né, de tramitação de assinaturas. E aí isso aí vai impactar no prazo final. Mas num contrato que não tenha essas peculiaridades, essas variáveis, 30 dias para concluir o contrato, mais 30 dias para registrar, é médio. O que é o interveniente quitante? Então, o interveniente quitante é o seguinte, por exemplo, o cliente vendedor comprou imóvel financiado também, anteriormente. Então, ele financiou, por exemplo, pelo Itaú. O comprador está comprando pela Caixa. O que acontece? É possível o comprador quitar, né, ou o vendedor com o dinheiro que recebeu do comprador quitar esse imóvel. Mas geralmente não é vantajoso. Por quê? Porque tem que tramitar também lá a emissão do termo de quitação para depois averbar no cartório. Aí tem o prazo do cartório mais o prazo do banco. Então você acaba que perde mais tempo. Então o que acontece? O financiamento do comprador quita o financiamento do vendedor. E aí o importante o financiamento do vendedor não pode ser maior do que o saldo devedor, né, o financiamento do comprador. Então, se tiver diferença, aí sim ele vai precisar amortizar. Mas aí não precisa desse tempo, porque é só emitir um boleto da diferença. Então, vamos supor, imóvel de 700 mil tem um financiamento de 300 mil. O financiamento do comprador é 500. Então, desses 500, 300 vão ser destinados ao Banco Itaú para fazer a quitação. E 200 mil vão ser creditados na compra do vendedor.
Esses 300 mil já são pagos na emissão do contrato. Então, assim, o vendedor já deixa de pagar parcelas. Então, é um recurso que é antecipado. Funciona bem quando o saldo devedor do cliente e o valor a receber é igual, e aí você já dá a quitação ali na hora, não tem mais valor a receber. Não tem mais valor a receber depois do registro. A gente passou por uma dessa há pouquíssimo tempo. E não tem valor a receber. O que acontece? O Banco Itaú vai precisar assinar o contrato da Caixa. E aí ele entra como figura de interveniente quitante, porque ele está quitando o financiamento anterior, está dando quitação ao financiamento. E aí precisa um procurador do banco assinar. No caso do Itaú e do Santander, esses procuradores estão em São Paulo. Então a gente tem que enviar o contrato para São Paulo para depois retornar e a gente seguir com os trâmites normais. Se for aqui na Caixa, por exemplo, Caixa com Caixa, Santander com Santander, é muito mais fácil, porque o ato de assinatura do procurador do banco já quita, já faz uma assinatura só, não precisa enviar para uma outra pessoa assinar. Mas não gera dificuldade, não gera nenhum prejuízo para a parte compradora. Porque tem muita gente que tem esse receio, tem financiamento, será que ele vai pagar? Não, o banco ele já paga, não tem risco. Entendeu? Ele já paga. E mais uma segurança de se fazer financiado, exatamente, né? Porque financiado, o banco ele já vai fazer o pagamento direto, não tem que ficar esperando quitação. Porque a pessoa pode receber o valor e falar, agora eu tenho um carro para comprar. Né? Aí ele não paga. Caiu esse dinheiro na minha conta, vamos lá. Vamos lá. Depois desta aula, vamos para uma parte um pouco mais descontraída, que foi bastante informação. Não sei se é descontraída, mas vamos lá. Vamos tentar. Com a gente já teve mas não sei se é o mais difícil. Qual foi o caso mais difícil? Assim, pode ser o mais curioso, mais engraçado, fica à vontade. Qual foi o caso mais... Entre essas qualidades que você atendeu, assim, com a gente eu lembro que teve mas não precisa ser o nosso, não. Não, se eu quiser... já tive um agora. Então vamos falar de um Vamos falar de um agora, de agora. Quentinho. Vamos falar de agora. Não vou falar bancos, né, mas... Claro. Por favor. Mas a gente acabou de fazer uma aquisição à vista com a FGTS, inclusive com foi o com a Casal de gente. Carvalho. Que, como eu disse no início, é feito por escritura pública. Então, a escritura pública, como é que é feita? É feito... As partes assinam primeiro uma folha do livro, né? Dizendo, tem lá todas as condições de valor Essa hora de venda. que o Fernando vai desabafar e falar, viu que... Inclusive, tem mensagem do vendedor que não tem. E aí, novidades? Tem aqui. Acabou de vibrar aqui. E aí, que o banco, né, interveniente quitante, a gente enviou, assinou, né, nesse caso foi na Caixa, porque geralmente se acontece na Caixa, então a Caixa assinou, o vendedor e o comprador assinou, e precisa da assinatura do FGTS, né? FGTS precisa da assinatura do banco como interveniente quitante para quitar o financiamento do vendedor. E aí a gente precisou enviar esse contrato para o banco. Nesse processo, o que acontece? Quando é financiamento imobiliário, a gente emite 5 vias, uma via do comprador, uma via do vendedor, do banco que financiou, do banco interveniente quitante e outra do cartório. São 5 vias que a gente envia. Nesse caso, como era aquisição à vista, é uma folha do livro, então é só uma via. E o banco pediu 3 vias. Aí a gente ficou aí quase um mês, né? Tentando explicar que não tem outra via. 15 dias falando, não, uma via só, livro. É livro, não tem outra via, não tem outra via. E aí, felizmente... O banco entendeu. Entendeu, felizmente a gente conseguiu resolver agora, nessa semana. Recentíssimo, que a gente teve esse entrave aí para poder concluir essa assinatura. Tá vendo que honra? O caso mais difícil dele é nosso. Não, mas o que eu pensei nem era esse. Não, nos bastidores a gente fala. A gente tem tem vários. Aqui a gente vive de emoções. Pois é, muitas emoções. Deixa eu puxar um assunto aqui que eu acho que é legal de conteúdo mesmo, assim. Acho que é muito bom tanto para cliente quanto para corretor que está assistindo a gente. A gente sabe que a gente vive num mercado que as taxas oscilam, né? Então, a gente está gravando, repito, em julho de 2022, a gente está com uma Selic, a Selic hoje está em... 14,25? 13,25. Agora a gente... Vamos olhar aqui agora. Em torno de 14%. E as taxas do banco estão variando, a gente já falou um pouquinho aqui, em torno de 8,9%, 8,7%. Só que a gente vem de um mercado que a gente chegou a ter taxa de 6,9%, foi a mais baixa que a gente teve? 6,7%. 6,7% ao ano. Na verdade, na verdade chegou a 5,39%, porque lançou-se um produto chamado
taxa poupança, que aí pegava a taxa poupança mais uma taxa fixa que somadas davam 5,39. Mas que hoje acompanha a poupança. Que acompanha a então, foi poupança aquela hoje, ideia que a quem gente já contratou lá tá com 10 e alguma deu, coisa. já está pagando mais do que Tá até. pagando mais agora. Queria explanar um pouquinho de como funciona esse mercado, qual é o melhor momento de comprar e o que que acontece com o preço dos imóveis também, porque a gente falou Oferta e demanda. só do nosso momento, só do nosso Visão. dos nossos clientes, a gente tem 80% que compram financiado. Então, assim, acho que isso reflete no mercado como um todo. A gente tem uma grande fatia do mercado que compra financiado. Automaticamente, se a gente tem aumento de taxa ou diminuição de taxa, sem dúvida nenhuma, mexe no preço final do imóvel. Então, momento para comprar imóvel, sempre. Ai, gostei. Tem até vocês usam o jargão que é tijolo, moeda forte, não é isso? Então, assim, o imóvel, ele tá sempre, é sempre um ótimo lastro, por exemplo, o Bitcoin aí, caindo 60%. Magalu. Eu perdi venda com alguém que Nubank. comprou Magalu, sabe? Nubank. Se você está me caindo. assistindo... Não, gente, muito pelo contrário. Eu quero que todo mundo Não, tenha lucro em tudo que Isso. faz, mas... O imóvel, geralmente, é muito mais difícil você ter uma desvalorização no imóvel. Muito difícil você ter uma desvalorização no imóvel. Então, assim, o imóvel, ele sempre está valorizando. Quase impossível, eu diria. É. Quase. É muito difícil. Exceto, por exemplo, não um imóvel ali que você tá já usado, geralmente quando é construtora, que aí tá com estoque alto, quer Sim. liberar... E aí elas Que é a lei de fazem... oferta e demanda, né? Isso, e eles fazem pontualmente ali algumas ofertas para poder reduzir estoque. Mas geralmente o imóvel... Não, e tem gente que traz experiência de... Eu estava conversando com um cliente, por exemplo, e usei esse argumento. Eu quero que você me traga alguém que perdeu dinheiro com o imóvel. Entendo. E aí traz o exemplo do cliente que comprou na planta e aí distratou e aí precisou perder o percentual de distrato. Ou porque o INCC foi aumentando e aí o imóvel dele, quando ele entregou para a construtora e ficou mais caro do que as pessoas que estavam comprando há pouco tempo. Mas isso é algo muito específico e de quem compra na planta, que também é um outro perfil de cliente que eu defendo a compra na planta, mas obviamente num específico é o cliente que realmente precisa daquele planejamento, precisa capitalizar uma entrada e aí comprar na planta é melhor do que torrar o dinheiro e não comprar. Mas, realmente, especificamente, eu tive um imóvel durante 5 anos e perdi dinheiro nele. Mas é porque comparar esse tipo de perda e valorização é comparar laranja e banana. Exatamente, não tem como fazer. Exatamente. E assim, a taxa do banco ela é diretamente proporcional à taxa que se cobra no mercado. Então, a taxa Selic. É claro que no mercado imobiliário a gente tem uma vantagem de a maior parte dos recursos virem da poupança. E a poupança a gente sabe que tem um teto remuneratório de 0,5% ao mês. Então, assim, a gente está limitado a isso. É claro que o banco ele tem vários outros custos que, além da poupança, influenciam no crédito. Então, assim, a gente não tem... a gente já teve, como eu falei no início, taxa de 12%, 11%. Hoje, a gente está na média de 9% a 10%. Né? Entre 9% e 10%, exceto alguns casos específicos da Caixa. Então, assim, o mercado, a taxa Selic subiu, é claro, naturalmente, que o funding da poupança, que é quem remunera, empresta esse dinheiro, tem que ser retribuído. Então, assim, o banco ele vai querer o spread dele, né, que é a diferença entre o custo do crédito, do valor, né, da moeda, para o que ele empresta, cada vez maior, porque ele tem um custo maior para emprestar, enfim. E, assim, a gente teve lá a Selic bem baixa, né, 2%. Então, assim, nessa época, a parte de taxa de juros estava excelente, mas também o imóvel ele estava no valor elevado. Então, assim, meio que compensa uma coisa com a outra. Quando a taxa está muito alta, o imóvel ele está no momento bom de ser comprado, aí você precisa gastar mais. Por quê? Por exemplo, vale a pena você tem lá 1 milhão no Tesouro Direto. Vale a pena você tirar o dinheiro do Tesouro Direto a 14%, 13%, para pagar 9% no crédito imobiliário? Vale a pena você deixar o dinheiro lá e aí você vai financiar. Mesmo com a taxa alta, a outra taxa de investimento também está alta. Então você consegue direcionar e melhorar o teu fluxo ali para poder... Você está recebendo 13 e pagando 9. Pagando 9. Então, assim, tá uma taxa alta hoje? Em relação ao que a gente estava há pouco tempo? Está. Mas não está... também está alta para quem está com capital para o rendimento. Então, assim, uma coisa compensa a outra e o imóvel é aquela coisa, ele sempre tende a valorizar. Então, você vai pagar a parcela mensal que vai, dependendo da situação, se igualar um aluguel
e você tem aquele bem que também está valorizando, aquele ativo que está valorizando. Então, assim, vale muito a pena. Então, assim, histórico de taxa, agora a taxa está muito alta, eu não vou comprar, vou esperar baixar. Se você esperar baixar, quando você for comprar, o imóvel está muito maior. E aí você não vai ser a A gente mesma. vai fala ser a muito mesma. isso pra cliente, Vai né? ser a A mesma. sua parcela vai ser a Vai mesma. ser a mesma, Você porque o vai valor vai pagar estar... exatamente a mesma coisa, Porque o imóvel vai ter você vai estar valorizado. comprando um imóvel Tem mais cliente que caro. fala assim pra gente, não, eu vou esperar 6 meses, porque eu vou juntar mais dinheiro. A gente fala, mas você precisa entender que daqui 6 meses, o dinheiro que você tem hoje, Não compra ele mesmo vai imóvel. valer correspondente ao dinheiro que você juntou em 6 meses. Isso. Vai acompanhar todo o crescimento de valor de imóvel. Inclusive, né, que a gente teve esse movimento aí da pandemia, que as pessoas começaram a trabalhar em casa e procuraram imóveis maiores. E Procurar como? imóveis maiores. Ah. Então, assim, Ou com mais quartos, pelo com menos. mais Teve quartos, muito disso. mais afastados. Por exemplo, o pessoal queria muito Zona Sul, aí, não Área de gostava lazer dentro de da casa. Barra Recreio, porque é um pouco mais longe do centro. Mas aí viu, não, agora eu tô trabalhando em casa, lá tem praia pertinho e tal, não é uma praia suja. Enfim, tem muitas conveniências. Então, assim, você acaba que as pessoas migraram e isso fez um boom muito grande. Assim, o histórico de vendas foi muito alto. Né? Financiamento, assim, se você for olhar lá na BCIP, batemos todos os recordes de financiamento. Então, assim, todo mundo no mercado imobiliário, a pandemia foi ruim para quem tinha restaurante, loja física e tal, mas assim, nessa parte do mercado imobiliário a gente viveu aí boom, e ainda porque, está, né? A casa virou tudo, de repente, né? Virou tudo. Então, assim, o cara que tinha um imóvel pequeno e queria ter um imóvel grande justamente para acomodar agora a sua estação de trabalho. Então, assim, a gente teve uma reviravolta. Gente com criança queria lazer dentro de casa, para distrair a criança. Exatamente. Aí o condomínio lá com infraestrutura, uma casa que tem mais espaço, né, dentro de um condomínio fechado, proporcionou essa possibilidade através do financiamento. Então, assim, a taxa, como eu disse, estava muito boa naquela época. Aquela época não, porque foi agora, né? Ano passado a gente tinha uma taxa, no início do ano passado a gente tinha uma taxa de 6,7. Ela aumentou 50%, aumentou, mas se você esperar reduzir, a gente sabe que o mercado e a economia não está estável, a gente está com a inflação alta, a tendência o imóvel ele acompanha a inflação também. Então, assim, você for comprar lá na frente, você vai perder na valorização do imóvel e vai acabar pagando o mesmo valor de parcela nominal. E, inclusive, agora vamos aproveitar essa questão do lá na frente para a gente entender assim, o que vem de diferente lá na frente dentro desse mercado, né? O que tem de inovação, o que tem de possibilidades diferentes quando a gente fala de financiamento, etc. Então, a gente está vindo agora justamente inspirado nessa questão de que as pessoas estão mais digitalizadas. O contrato, ele vai passar em alguns bancos, por exemplo, a Caixa já tem um piloto para imóveis financiados da Caixa, obras de empreendimento da Caixa, o contrato já é digital. O Itaú está pilotando aí um contrato digital também, estão fazendo alguns testes em São Paulo. E aí o que vai acontecer? O registro também vai ser eletrônico. Então, assim, o processo que demora 30 dias para registrar, vai registrar em 3, 4 dias. 3, 4 dias. A gente vê hoje, quanto tempo que você demorava para tirar uma certidão? 5 dias úteis. Hoje se você entrar... Então, se você entrar, por exemplo, no nono RGI, pelo registradores... No mesmo dia, se de manhã você pediu, de noite você já tem a certidão com validade, sem contar a possibilidade de a gente fazer uma consulta bem baratinha para você ver como é que está a matrícula hoje. Você precisava ir lá fisicamente, as certidões. É uma facilidade absurda. As certidões cíveis, que são obrigatórias para o vendedor, também são hoje, a gente tem a possibilidade de todas serem eletrônicas. Então, assim, a tendência é tudo se digitalizar. E isso vai favorecer e ampliar, né, a possibilidade de venda. Que aí você perde menos tempo, você pode ir para outro negócio. Então, você vai acabando melhorando esse teu fluxo aí. Então, assim, a tendência hoje... É bom para todo mundo. É bom para quem está comprando, vai receber antes. É bom para quem está... O imóvel é bom para quem está vendendo, vai receber o dinheiro antes. É bom para gente que passa para um próximo processo. Acaba que, entre aspas, se torna um pouco menos burocrático, né? Porque você tem uma... Embora a questão burocrática ela não vá ser... ela não vai sair dessa linha, mas acaba ficando muito mais ágil, né? Você tem uma facilidade muito maior, você tem um acompanhamento muito melhor, é diferente, né? Inclusive foi sancionada agora recentemente uma lei para justamente favorecer e facilitar o registro público eletrônico. Então, assim, a tendência é a digitalização. O podcast da doutora Nelise, ela falou sobre... Ela falou exatamente sobre o mesmo ponto. Você que ainda não assistiu, é jurídico imobiliário, vale a pena. Então, isso vai facilitar muito. E, além disso, hoje a gente trabalha praticamente digitalizado. Por quê? Você me envia a documentação ou por e-mail ou via sistema. A gente manda para o banco também via sistema. A resposta é automática via sistema. Então, assim, tudo hoje é via sistema. Fisicamente, você não precisa mais de nada. Você só marcar para assinar,
que daqui a pouco vai acabar, que a gente vai assinar também eletronicamente. Então, assim, A gente vai para um processo todo digital. a tendência é digitalizar Inclusive, tudo. agora eu vou fazer propaganda da Investcred. Para você que é corretor e quer realmente ter esse acompanhamento, eu lembro que foi uma das coisas que o Fernando me falou assim que a gente começou a trabalhar e, de fato, ela acontece. Então, assim, todos os processos, né, todas as etapas processuais que a Investcred vai avançando, você recebe por e-mail de forma automática todos os posicionamentos ali. Então, eu falei aqui que eu acabo tendo muita interação com eles e sabendo, porque a gente gosta de ir no a fundo, de entender de fato cada etapa, né? Isso. Mas todas as etapas, assim, etapa vencida, checkzinho colocado, você recebe ali por e-mail de forma automática com a questão do posicionamento da Investcred, desse passo vencido e do próximo passo, que ajuda muito. Isso. Muito. E a gente também está com um projeto em andamento que a gente vai fazer o processo mesmo ser eletrônico. Por exemplo, o cliente ou o corretor vai poder preencher a informação, colocar o documento e ele já disparar para o banco sem eu precisar entrar lá e fazer. Isso também vai agilizar e vai poder te dar uma aprovação automática. O cliente ele pode acompanhar também em tempo real lá o processo dele dentro do banco. Então, isso vai agilizar mais ainda o processo. Boa. Ótimo. Vamos de jogo rápido? Vamos jogo rápido? Você começa? Começo. Então vai. Jogo rápido. A ideia é que você me responda Rápido. rapidinho. Um livro. Harry Potter. Eu gosto. Eu gostava. Gente, eu tô gostava, tendo surpresa em Muito todos os que a gente tá perguntando. gostava muito de ler Harry Uau! Potter. A gente espera uns livros tipo Polê, né? Não, Não, isso aqui essa me deu... Não, Não, Harry Potter. Harry Potter. Gostava de ler. Um filme. Poderoso Chefão. Muito bom. Uma realização que você tenha muito orgulho de dentro do mercado, assim, do que você trabalha. Eu comprei meus imóveis. Muito bom. E uma realização de vida. Meus filhos. Algum lema, uma frase que você tenha. Um lema? É. Só é melhor quem se adapta mais facilmente às mudanças. E isso tem muito a ver com o Charles Darwin, inclusive nas apresentações que eu tenho comerciais, está lá no final. Muito bom. Um sonho que você tem de realizar no mercado, que você ainda pretende realizar com a Investcred. Então, a Rosa, falando da Rosa, me chama que a novo, gente é o Pink e o cérebro, é dominar o mundo. Adorei. O que Uma- que... Eita, vai. Você. Não, vai você, vai. Uma inspiração. O que te inspira? Deus. Muito bom. O que que todo profissional do mercado precisa ouvir? Que todo mundo acaba de ouvir. Essa é aquela hora que você pensa e fala, Tem que calma. pensar, calma. Deixa eu ver o que que eu vou falar. Não. Eu acho que é conhecimento e perseverança. Você tem que ter conhecimento e você também não pode desistir facilmente daquela negociação, porque muitas vezes você, além de resgatar aquela venda, você consegue engatilhar outras ali. Cara, isso é um A ponto... gente- Eu sei que é o jogo rápido, né? Mas isso é um ponto legal também, porque quando a gente desiste, isso é outra coisa que eu costumo dizer também. Quando eu desisto de um cliente, eu tô desistindo do sonho dele, eu tô desistindo de uma necessidade, talvez, do outro lado, a pessoa precisa vender. Se ela colocou a venda, ela precisa. Pode ser até para dar um segundo passo, mas ela precisa no sentido de eu paro o sonho de outro cliente que tá querendo vender também, e principalmente é um negócio a menos no seu bolso no fim do mês. Então, acho que esse é o... Não, a gente fala muito, né? Que toda e qualquer pessoa é um potencial cliente. Não interessa se ele vai comprar na primeira semana, se ele vai demorar 5 meses. Toda e qualquer pessoa é um potencial cliente. E o que todo cliente que quer contratar um crédito imobiliário precisa ouvir? A gente vai aprovar. Muito bom. Isso é o que ele quer ouvir, né? A gente vai aprovar. Relaxa que vai dar certo. Já deu certo. Uma referência no mercado. Casada Carvalho. Tem alguma outra? Quer citar mais? Todos os nossos parceiros a gente sempre busca as melhores parcerias. Eu acho que assim, o mais importante é a confiança, né, e o respeito mútuo. Então, assim, Sim. eu acho que é aquela coisa. O corretor, ele precisa ser muito instruído, não só instruído, mas também Em tudo. em tudo, porque o cliente, ele precisa disso. E o diferencial de vocês é isso. A gente fala muito, inclusive na academia, né? Inclusive, só Pode falar. cortando aqui, que a gente até estava no carro, indo fazer aquisição à vista com a FGTS, e eu falei que na noite anterior, a minha esposa ela estava vendo, porque assim, a gente trabalha nas parcerias Eita. e nem todas as parcerias a gente está comunicando e tal, sabe, mas não sabe o que é
aquele emblema ali. Aí ela falou, pô, você podia fazer parceria com esse casal de Carvalho aqui. Pô, estão vendendo pra caramba. Eu falei, pô, tô indo lá assinar amanhã com eles. Obrigada, Laís, obrigado pela indicação. Mas foi. Isso aí foi verídico. Muito bom. Não, mas de fato, assim, né? É um mercado que a gente O fala mercado que é pequeno, todo mundo né? O tem... mercado é pequeno. Todo mundo se conhece, todo Mas mundo se relaciona. muito É concorrido. isso, mas é a questão de qualificação, né? A academia a gente criou, inclusive, por conta disso, né? Por entender que, assim, um bom corretor, ele sabe falar de economia, de política, de geografia, ele sabe falar de várias coisas. Porque só falar do imóvel é muito fácil. E o importante diferencial também é que vocês querem transmitir esse conhecimento. Vocês poderiam guardar e, ó... Mas vou te A gente falar, fala muito a do gente mercado acredita que compartilhado. isso melhora o mercado pra gente. E pro Porque assim, cliente a gente também, sabe né? que quando a gente fala de mercado imobiliário, tem muita gente que pensa assim, ah, mas corretor... Por quê? Porque tem muito corretor e não por ele ser ruim, às vezes porque falta conhecimento. Assim, quando a gente transforma um mercado em um mercado imobiliário melhor, Você tá elevando. fica muito mais fácil para que o nosso trabalho aconteça também. A gente fez um podcast... Até porque, por exemplo, às vezes acontece muita deslealdade entre os corretores. Pô, não fecha com ele não, vou te dar aqui, vou tirar 1% da minha comissão aqui para você fechar comigo. A ideia não é ser E aí concorrente, você vai se desvalorizando tem o seu mercado pra trabalho. todo mundo. A gente, por exemplo, não faz exclusividade com nenhum cliente. O cliente quer vender com a gente, ele vai vender com a gente. E se a gente vender, a gente vai receber. Não tem essa questão de que, não, só pode ficar comigo aqui. Não, o Fernando... a Investcred é só nossa, não vamos contar. Não, muito pelo contrário. A ideia é que esse mercado cada vez mais tenha melhor competência, as pessoas vão conseguir enxergar melhor os corretores, a nossa profissão. Inclusive a gente ser melhor, Exatamente. né? Porque, O cliente vai ter mais confiabilidade na hora de comprar. Ele vai falar, caraca, é bom, eu preciso procurar um corretor realmente para comprar. Poxa, eu tenho uma empresa que pode fazer o meu crédito, eu não preciso ficar com medo de onde eu vou financiar, será que vai dar certo, será que não tá? Então, assim, a gente acredita que isso melhora até o nosso trabalho, por isso que a gente faz. E por isso a ideia da academia, na verdade. A Academia de Carvalho nasceu exatamente com esse objetivo. O nosso propósito é ter um mercado melhor. E com isso a gente acredita que a gente vai ganhar dinheiro também, porque, óbvio, né? A gente vai vender mais, a gente vai ter um reconhecimento de mercado, ótimo, mas o propósito é um mercado melhor. Se a gente conseguir finalizar, quando tiver velhinho lá, com o mercado imobiliário melhor, a gente está satisfeito. Isso aí. Lá em Maldivas, tô brincando. Por que não? Por que não, né? É isso. Acho que foi isso. Acho que a gente precisa agora... deixa o seu contato da Investcred, como é que as pessoas te acham, né? Os corretores, enfim. Deixa aí o seu contato e depois a gente faz aí partes finais. Tá, então, para encontrar a gente tem Instagram, né, que é investcred_oficial. Depois eles vão botar aqui nos créditos. Com certeza. Nosso e-mail geral para recebimento de propostas é análise@creditohabitacional.com. E o telefone lá nosso do escritório, que inclusive tem o WhatsApp, é 21 DDD 4042 1299. E se você assistiu a gente até aqui, é porque esse conteúdo foi relevante para você. Então, vou pedir para você compartilhar, segue o canal do Casal de Carvalho. Se você é cliente ou corretor, lembre-se, a gente acabou de falar isso aqui, a gente não é seu concorrente, muito pelo contrário. A gente criou uma academia exatamente para trazer conhecimento do mercado imobiliário para você. Seja muito bem-vindo. E é isso, acho que fechou, né? Eu amei o papo, foi muito Foi longo, bom. né? Uma Quanto tempo demorou educação, isso? Nem sei. Foi longo, acho que foi o mais longo que a gente E já assim, fez. foi realmente didático, assim, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente, embora a gente tenha a vivência do mercado e a vivência com vocês, inclusive diariamente, né? Mas a gente sempre aprende. E o papo foi muito bom Top. mesmo. Espero que tenha sido para vocês também tão enriquecedor quanto foi pra gente. Fernando, muito obrigado, foi uma aula. A oportunidade. Obrigada pela parceria de trabalho e por estar aqui, foi Tamo junto. sensacional. É Perfeito. isso. É isso, valeu. Tchau, tchau.